Olá! No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, não é? Algo que todos nós temos que fazer no nosso dia. Todos os dias, nós temos que escolher, nós temos que tomar decisões. E muitas das vezes, as decisões que nós tomamos, sejam elas boas ou más, elas têm consequência. Se nós tomarmos decisões boas, nós vamos ter consequências boas. E também se nós tomarmos decisões más, vamos ter consequências más. Mas quando nós fazemos boas escolhas, seguimos um bom caminho, será que também que vai correr tudo bem? Será que tudo vai ser mil maravilha? Só porque nós tomamos uma boa decisão na nossa ótica, na nossa forma de pensar, nós achamos que eu tomei essa decisão, é uma decisão boa e vai correr tudo bem, vai correr mil maravilhas, vai tudo dar certo. Poderá ser sim como não. Há escolhas que nós fazemos que, por mais que sejam boas, inicialmente nós vamos passar por situações difíceis. E essas situações difíceis são situações que vão nos trazer aprendizagem. Nós vamos aprender. É lógico se nós tirarmos o bom partido dela, não é? Se nós pararmos, pensarmos, fazermos avaliação, sabemos que nós estamos a trilhar um caminho, sabemos que esse caminho é um caminho fácil, mas que nós escolhemos seguir esse caminho e nós então vamos ter que ter estrutura de saber, de poder lidar com as consequências que elas poderiam vir. E as consequências podem ser de diversas formas. Podem ser perseguição, calúnia, difamação, dificuldade mesmo que nós podemos encontrar no nosso caminho. Às vezes vai ouvir um não de pessoas, dependendo daquilo que tu escolheste. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando decidi estudar, sair para fora do meu país natal para estudar, eu sabia que eu ia encontrar desafios. Mas eu escolhi aquilo, eu escolhi me formar. Eu escolhi estudar, eu queria aprimorar os meus conhecimentos, eu queria ter mais amabilidade em diversas áreas, conhecer pessoas, conhecer cultura, crescer, amadurecer. E isso não quer dizer que tudo que aconteceu na minha vida durante 12 anos consecutivos que eu estudei, foram 12 anos consecutivos que eu estudei, que tudo correu mil maravilhas. Eu tive muita dificuldade pelas escolhas mas foi uma escolha que eu fiz. Por eu ter escolhido estudar, eu escolhi formar, eu escolhi ganhar conhecimentos. Eu passei por situações difíceis, mas que essas situações me ajudaram a amadurecer, me ajudaram a conhecer a mim mesma, me ajudaram a conhecer outras pessoas, como é que eu tenho que lidar com os desafios da vida, como é que eu tenho que lidar com as pessoas. Por quê? Porque eu parei e pensei e tirei grandes proveitos dessa escolha que eu fiz. E isso é que nós devemos fazer na nossa vida. Nós temos que pensar que quando nós escolhemos algo na nossa vida, seja algo favorável ou não, tanto um como o outro vamos ter consequências. Vamos ter situações difíceis, vamos passar por situações desfavoráveis. Situações que não são agradáveis. Coisas que nós vamos olhar e nós até vamos pensar em desistir. Mas nós vamos pensar, não, eu fiz a escolha. Eu escolhi trilhar esse caminho. Eu escolhi, no meu caso, eu escolhi formar. Eu escolhi casar. Eu escolhi ter filhos. Então eu sei que não é fácil. Eu sei que não é uma tarefa fácil de lidar, mas eu tenho que saber que aquilo que me custa, aquilo que me está a custar agora, ou aquilo que me custa, eu vou ter grande benefício lá frente. Do mesmo modo, as pessoas também que fazem más escolhas, que escolhem coisas más, mentira, intriga, fofoca, destruição do lar do outro, irritar o outro, prejudicar o outro, elas também vão colher aquilo que elas estão a plantar, porque elas também estão a escolher. Elas estão a fazer uma escolha. E do mesmo modo,
Nós também, quando fazemos boas escolhas, como no meu caso, eu escolhi estudar, eu escolhi me casar, eu escolhi ser mãe. Eu sei que tudo não vai ser fácil. Eu vou ter desafios, mas eu sei que esse desafio vai servir para a minha aprendizagem. Porque lá atrás, quando eu fiz uma boa escolha em querer estudar, aquilo foi um treinamento para mim. Eu vejo isso como um treinamento. Eu comecei a treinar a minha vida de futuramente ser mãe, treinar futuramente ser esposa, treinar-me como pessoa, porque eu lidei com diversas pessoas. Para aquelas pessoas que nunca estudaram, não foram para uma faculdade, se não é uma faculdade exterior, numa faculdade tu lida com pessoas de diversas nacionalidades. Tanto tu lidas com pessoas próprias do teu país, que não são pessoas completamente diferentes a ti. São da mesma terra, do mesmo país, às vezes mesma família. Mas são pessoas completamente diferentes. Mas também tu lidas com pessoas de nacionalidade completamente diversa. Mas tu tens que tirar o proveito. Tirar o proveito e não esquecer, e também não esquecer e não desviar da escolha que tu fizeste, do teu foco. Tu escolheste estudar, tu escolheste casar. Então o teu foco é: eu vou aprender mais, os desafios vão aparecendo, as coisas difíceis vão aparecendo, mas eu vou tirar o maior proveito disso. Eu vou aprender. Eu vou procurar melhorar-me a cada dia. Eu vou procurar aprender mais com aquela situação. Ver uma situação difícil, eu vou contornar. E também, acima de tudo, no meu caso, eu dou um grande exemplo, porque eu sou cristã, eu acredito em Deus acima de tudo. Eu sei que algumas pessoas não têm essa crença, mas eu acredito, eu pessoalmente, Melba, eu acredito em Deus acima de tudo. Então, todas as escolhas que eu faço, eu sempre, antes de tomar as minhas decisões e escolher, eu levo as minhas escolhas a Deus. Eu oro, eu pergunto a Deus, peço a Deus a direção dele, e que ele me dê capacidade de saber lidar com as coisas que poderão vir futuramente através dessas escolhas. E eu tenho a minha fé, eu tenho a certeza e eu tenho experiência disso, que sempre o Senhor me ajudou a lidar com situações difíceis que foram aparecendo nas escolhas que eu fiz. Porque muitas vezes nós pensamos que nós tomamos uma boa escolha, fizemos uma boa escolha de casar, de ter filhos. Pensa que é uma tarefa fácil. Nós escolhemos a justiça, fazer o que é bem. Sim, temos mesmo que escolher algo que é bom, algo que é aproveitável, algo que seja justo para mim e para as outras pessoas, para nós sermos um bom ser sociável, não é, na sociedade. Andamos dignamente, tanto conosco como com os outros. Mas isso não quer dizer que as coisas todas vão correr bem. As situações não vão correr bem, porque muitas vezes não são situações que não dependem de nós. Não dependem de nós. As nossas escolhas dependem de nós. Mas o processo não vai depender de nós. Vai depender de muitas vezes de outras pessoas. E nós vamos ter que saber lidar com isso. Mas o que eu quero deixar hoje nesse vídeo é: as escolhas que nós fazemos, sejam bem, sejam mal, elas trazem consequências. Se nós escolhermos coisas boas, vamos ter consequências boas. E mesmo se nós escolhermos coisas boas, não quer dizer que no processo não vai existir algo que possa nos entristecer, que nos possa desafiar. E isso vai ser o mesmo desafio, que é para nós trabalharmos, que é para nós nos conhecermos, também para conhecermos outras pessoas e amadurecendo, aprendendo. Porque nós nessa vida, é o que eu creio, que nós temos que ser um ser evolutivo, né? Nós temos que evoluir. Nós temos que passar por situações e estamos a evoluir, estamos a aprender, estamos a crescer. Isso é muito bom. E lá à frente, quando nós olhamos, posteriormente, dizer assim: não, eu de facto fiz uma boa escolha. Eu escolhi bem. Eu, no meu caso, que eu dou exemplo de ter escolhido estudar, hoje eu digo, porque eu aprendi muito. Aprendi culturas novas, até a culinária, aprendi com colegas, conhecimento, amabilidade, lidei com várias pessoas de diferentes raças. Isso foi muito bom para mim, para a minha aprendizagem, para o meu conhecimento, para a minha forma de ver a vida. Isso é muito